Você tem dificuldade para ensinar seu filho? Perde a paciência com facilidade? Tem vontade de sair correndo cada vez que é aula de matemática? Já ficou se perguntando qual o segredo do professor para ensinar as crianças? Vem com a gente que hoje eu vou te ensinar que segredo é esse. Olá, bem-vindos ao Desvendando, canal para quem acredita na educação como forma de transformação. A primeira coisa que você precisa saber é que tanto você quanto seu filho estão aprendendo. Sim, ambos estão aprendendo. E é por isso que a troca pode ser tão difícil. Mas calma, essa dor não é só dos pais. Essa dor também é dos professores. Só que eles têm técnicas para não perder a paciência. Mas como é que o professor faz para não perder a paciência? Ele usa ou deveria usar de estratégias criadas e pensadas por grandes pensadores da educação. Gente que perdeu a paciência com os alunos e resolveu estudar o assunto? Não, gente! São estudiosos que se dispuseram a compreender as etapas do aprendizado, tipos de inteligência, entre outras coisas. Essas pesquisas foram de extrema importância para a educação. Pode-se dizer que ela mudou radicalmente a forma como vemos e vivemos a educação. Então, o que eu vou te ensinar são segredos que só os estudiosos e os formados em educação possuem. Mas pensa comigo. Todo mundo ensina alguma coisa e todo mundo aprende alguma coisa o tempo todo. Isso é inerente ao ser humano. A troca de conhecimento faz parte da vida, então é justo que todo mundo tenha acesso ao que esses pensadores da educação descobriram. Eu acredito que o conhecimento liberta e que cada vez mais os pais devem ser co-professores ou auxiliares dos professores. Acredito que todos devem ter o conhecimento para conseguir educar de qualquer lugar, por qualquer meio e sem sofrimento. Sendo assim, mãos na massa. Somos todos professores e alunos. Existem etapas no ensino de qualidade que são ganhar atenção, informar os objetivos, aprendizagem prévia, estímulo e afetividade, feedback, avaliação e retenção. Vamos saber um pouco mais de cada uma dessas 7 fases. Primeiro, ganhar a atenção. Para ganhar a atenção da criança, você não deve agir de forma violenta. Isso porque todo aprendizado adquirido no trauma pode evaporar. Quer um exemplo? Se você estiver brigando todo dia com seu filho para ele calçar o chinelo, bem provavelmente é porque o aprendizado sobre a importância dele estar calçado dentro de casa ainda não o alcançou. Se não tem explicação, não tem sentido, o cérebro simplesmente não vê aquela ordem como aprendizado. Vira só estresse, trauma. E como é que eu faço para virar aprendizado então, professora? Calma, vocês verão nos próximos tópicos. Mas antes, eu estava agora me tocando que eu nunca expliquei para vocês a importância do seu like no vídeo e a sua inscrição no canal. É assim, quanto mais likes, maior a relevância dele para o YouTube. E assim ele é apresentado para mais pessoas. O canal cresce, ajuda mais gente, então não esquece de deixar o seu like. Aprendeu? 2. Informar os objetivos. Como eu já disse nos outros vídeos, na hora de ensinar é muito importante que o seu filho saiba o que vai aprender e por que está aprendendo. Isso vai ativar no seu cérebro uma preparação para o conteúdo e trará memórias próximas ou conexas a isso. É como comprar um livro.
Você sempre analisa a capa, o título, o nome do autor. Você não compra um livro com os olhos vendados ou encapado de preto e lacrado para que você não possa nem folhear. Compra? A mesma coisa eu ensino. Quando digo para o aluno que ele vai aprender é como fornecer para o cérebro aquele cheirinho de comida antes de comer. Digamos que os objetivos são a pré-estreia, o trailer do filme que vamos assistir, um barco à deriva e só uma coisa pode salvá-lo. A drifting boat, and only one thing can save it. Detetive que descobre a altura dos prédios só de olhar para a sua sombra. A detective who discovered the height of buildings just by looking at his shadow. Alguém capaz de descobrir a distância da Terra até a Lua. Someone capable of discovering the distance from the Earth to the Moon. Here comes the trigonometry. Vem aí a trigonometria. Fala a verdade, você não sabia que trigonometria fazia tudo isso. 3. Aprendizagem prévia. Após explicar quais os objetivos, nós sempre sondamos para saber o que os alunos já conhecem. É muito importante este bate-papo e eu vou te explicar melhor o porquê. Quer saber aonde? Num lugar que você já conhece. Aqui, ó, na lousa. Imagine que o seu cérebro é formado por 3 compartimentos. Os receptores, a memória de curto prazo ou memória de trabalho e a memória de longo prazo. No primeiro é onde estão os 5 sentidos. Eles vão receber as informações. O segundo, como área de trabalho, ele vai processar essas informações. Mas as informações mesmo estão na memória de longo prazo. Aqui a gente tem todas as memórias e aprendizados das coisas que nós gostamos e das coisas que a gente viveu também. Memória de longo prazo é um conteúdo bem longo e mais pra frente a gente vai ver de novo. Mas quem quiser saber mais um pouquinho, tem um filme falando sobre isso. Já assistiram? Chama Divertidamente. Quando o professor faz o resgate dos conhecimentos prévios do aluno, ele faz com que essas memórias se desloquem nos sensores para a área de trabalho. E aí, quando a gente traz o conteúdo, este conteúdo vem daqui para cá. Na área de trabalho, ele vai se conectar com o conteúdo que o aluno já conhece, retornando então para a memória de longo prazo, fixando assim o aprendizado. Mas e quando é um conteúdo que por um acaso não está aqui? O professor fez a sondagem para saber se o aluno conhece o conteúdo e descobriu que ele não sabe nada sobre ele. Ou seja, nós temos neste caso, muito bom, o professor já sabe que ele precisa atingir com o conteúdo todos os 5 sentidos. Então, este conteúdo novo, que é diferente de tudo que o aluno já viu, precisa ser trabalhado de diversas formas diferentes. E cada vez que ele é apresentado para o aluno,
cérebro vai pensar: este conteúdo está vindo várias vezes. Eu acho melhor guardar na minha memória de longo prazo. Assim, quando for solicitado, eu saberei sobre ele. E aí, este conteúdo vem para cá. Então é fácil, professora. É só eu repetir várias vezes o conteúdo que meu filho vai aprender? Não é bem assim. Isso acreditava-se há muito tempo. É o que chamamos de ensino tradicional. O método de memorização e de repetição realmente funciona para levar informação para a memória de longo prazo. Porém, sem a complexidade ou a afetividade, esse método é falho. Passado um tempo, essa informação terá sido descartada pelo cérebro. Aí você me pergunta: mas professora, eu falo todo dia para esse menino pôr chinelo, como que ele não aprende? Porque é um sistema de repetição com insistência, ou que usou a informação para fugir do perigo. Passado esse período, ele descarta a informação. Isso acontece por outro motivo. Todo aprendizado seguido de trauma também tem grandes chances de ser evaporado, o que significa que gritar, bater e castigar não ensinam ninguém. Pode até causar aprendizado temporário, mas não efetivo. Ou seja, você só estará protelando o problema e talvez até aumentando. Mas, professora, meus pais me batiam e eu tô aqui, vivinha da Silva, e aprendi. Mas lembra do objetivo desse vídeo? Aprender sem sofrimento? Resgate na sua memória que você vai perceber que não aprendeu porque apanhou, mas sim porque tinha alguma ligação afetiva com o aprendizado. E para que bater se temos outros meios, né? 4. Estímulo e afetividade. A forma como aplicamos a atividade é muito importante. Isso porque, primeiro, ela deve estar imbuída de afetividade, porque todo o processo de aprendizado gera dor. Mas não confunda dor com infelicidade, pelo amor de Deus. Se você estiver passeando por uma praia paradisíaca maravilhosa, seu pé pode até doer um pouco, mas não quer dizer que você está infeliz, não é mesmo? Quando a criança está se divertindo lá no parquinho, ela pode até cair do balanço e chorar um pouquinho. Mas pergunta se ela quer ir embora. Não foi nada, já passou. Ela está feliz e não vai ser uma dorzinha que vai fazer ela sair de lá. Quando estamos aprendendo, estamos em um momento de dor, de conflito interno. Mas essa dor não pode ser sofrimento, que é algo que tira o prazer de aprender. Eu vou pegar um exemplo que está mais perto da realidade de um adulto. Para você aprender a dirigir, você precisa do contato com o outro, você precisa da interação. Se essa pessoa que está te ensinando é bruta com você, o seu desejo de aprender a dirigir vai cair e pode até chegar a zero. Você pode até querer desistir de aprender. Mas se essa pessoa sabe te ensinar com jeitinho, você aprende e pode aprender até mais rápido do que o que seria normal. Agora, mesmo aprendendo mais rápido, a primeira vez que você pegou no volante sozinho, provavelmente você sentiu aquela descarga de adrenalina, aquele medo. Isso porque você tinha medo de bater o carro e estragar o carro de quem estava te ensinando. Para a criança é exatamente igual, só que essa tensão e ansiedade só acontecem se for embutido nela que errar é muito feio. Ou é coisa de gente burra, ou pode entristecer alguém da família. Essa tensão pode até paralisar o aprendizado da criança. Sendo assim, pense no estímulo como caminho que você fornecerá para o seu filho aprender. Lembre-se do que eu falei no vídeo anterior. Não assistiu? Vou deixar aqui para você ver.
E se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Estamos falando sobre informações importantes para o avanço no aprendizado do seu pequeno. Saiba que o aprendizado tem que ser como um passeio num parque num dia ensolarado. Precisa ser leve, divertido. Aí eu te pergunto, você acha leve e divertido escrever seu nome várias vezes num caderno de caligrafia? Estimular é apresentar um desafio. 5. Feedback. Sempre dê um feedback, um comentário sobre o desempenho dele, para que ele saiba que está no caminho certo e que é normal se fazer ajustes na trajetória. Mas cuidado com o reforço positivo. Se você conseguir, te dou isso. Se você fizer, você pode brincar. Seu filho não é cachorrinho para ganhar prêmio de consolação, né? E nada de falar que tá tudo errado e que ele não conseguiu. Diga que está quase lá e que juntos vocês conseguirão. Quando ele perceber o erro, diga que errar é normal, que você também já errou e que juntos vocês conseguirão. 6. Avaliação. A avaliação já foi tema de vídeo aqui no canal. E ela serve para o professor saber se o conteúdo aplicado está no caminho adequado ou se ele precisa mudar a estratégia, trocar os receptores. Ou seja, se eu ensinei números decimais na escrita e o aluno não aprendeu, está na hora de trocar de estratégia. Talvez um vídeo, uma brincadeira de supermercado. São diversas estratégias e possibilidades que devem ser testadas até que o aluno aprenda. E quando isso acontecer, nós teremos a última etapa, a retenção. A retenção pode ser temporária ou definitiva. Isso vai depender da frequência com que o seu cérebro vai visitar e revisitar aquela informação ou aquela lembrança legal. Todos temos aqueles conteúdos que aprendemos de maneira super legal, mas não utilizamos na vida adulta. Mas como foi bom, o cérebro guarda. Por exemplo, eu mesma me lembro de uma aula que aprendi com a professora Meire, de biologia. Era uma aula de meiose e mitose. Ela levou o microscópio da casa dela. Foi muito legal. Não virei bióloga, não ensino meiose e mitose no ensino fundamental 1. Mas mesmo assim, o conteúdo tá lá, guardadinho, porque ele veio de forma afetiva e se construiu dentro do meu conhecimento. Assim, toda vez que preciso, eu lembro. Mas pode ser que alunos que estudaram comigo não se lembrem ou não tenham aprendido. E por que isso acontece? Porque aquela aula, além de trabalhar de forma afetiva, e eu gostava muito da professora, também atingiu em cheio o meu tipo de inteligência. Quer saber qual o tipo de inteligência do seu filho? Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse é o tema do nosso próximo vídeo.